onde ele estava, né? A minha mãe não me dizia. Eu estava com menos de 5 anos. Então a ausência do meu pai foi bastante dolorida para mim, porque as minhas irmãs, elas sabiam que ele estava preso e elas iam, minha mãe, até a prisão onde meu pai estava preso para levar comida. Comida não só para meu pai, mas também para os outros presos. A noção do tempo, para mim, nessa época, é muito elástica, assim, porque é a cabeça de uma criança. Mas, como eu te dizia, a minha mãe, ela ocultou esse fato de mim e do meu irmão, porque ela precisava encontrar uma maneira de nos proteger contra isso. Ela pensava que se ela dissesse para nós, para mim e para Joaquim, olha, o pai de você está preso, né? A gente, como criança, ia pensar que ele era ladrão, que ele tinha matado alguém, que ele tinha, entendeu? Quer dizer, o imaginário da criança nessa idade é muito fértil, né? Ela falava que ele estava viajando e a gente começava, depois de um tempo, a gente perguntava, cadê papai, cadê papai? Que já faz muito tempo que ele não veio, cadê o fim da viagem e tal. E ela dizia, não, ele ainda não voltou da viagem. Nós decidimos fugir do Recife para a casa da irmã do meu pai, que era em Campos, no estado do Rio de Janeiro. Então lá nós ficamos escondidos, literalmente escondidos dos militares. Uma maneira de se proteger. E eu me lembro que uma das brincadeiras que eu tinha quando eu morava na casa da tia Estela, tia Estela e tio Bruno, os dois já falecidos já. Era jogar pedra em cachorro. Eu era criança. E como uma forma de extravasar, eu acredito, né? Essa ausência toda, né? Nesse período eu não estudei, eu não tinha escola, não tinha condições nenhuma de me levar para uma escola. Seria uma oportunidade muito fácil de me identificar e enfim. A coisa foi muito feia, né? Muito feia, muito dolorosa. E olha, nós ainda tivemos muita sorte, porque outras famílias passaram por situações muito mais difíceis. Por exemplo, famílias que o marido preso e a mulher chega para visitar o marido e diz na cara dele, tá vendo o que é isso de você se meter com o comunismo, tá vendo no que dá? E aí se acabava o casamento, a família daquele preso. Nós ficamos unidos. Minha mãe, ela sempre apoiou o trabalho do meu pai. Sempre apoiou o trabalho do meu pai e ainda por cima ela era uma educadora, ela foi professora de magistério e diretora de escola no Recife. E se não fosse ela, meu pai ele não saberia como alfabetizar as pessoas, as mulheres da família. Assim. Por isso que até hoje as minhas irmãs, elas têm, principalmente a Madalena e a Fátima, tem uma coisa dentro delas que é, sabe, essa coisa da raiva, da força
das mulheres nordestinas muito presente. Não sei que autor disse uma vez que a mulher nordestina é, antes de tudo, uma forte. Ou seja, a mulher nordestina é muito forte, porque você sabe que na nossa cultura nós somos machistas, nós temos que reconhecer isso, nós somos machistas, mas ao mesmo tempo quem acaba obedecendo dentro de casa é o marido. Então no Nordeste isso é muito forte, as mulheres são muito fortes, né? As mulheres não têm a força física, mas elas têm a força espiritual e a força, digamos assim, que, fugindo um pouco do tema, mas é importante que se diga que a minha mãe era assim, quer dizer, ela tinha essa fortaleza, era uma pessoa muito forte. Né? Tanto assim que quando meu pai começou a escrever no Chile, né, na época do Chile, quem suportava a família no exílio era minha mãe, psicologicamente. Porque eu te conto, Margarida, o exílio é uma fratura emocional. Então, meu pai, depois de passar pela Bolívia, ele saiu do Rio ele fugiu para a Bolívia, e da Bolívia ele foi para o Chile. E aí nós, que estávamos na casa de tia Estela, viemos até São Paulo, e em São Paulo uns amigos nos ajudaram para comprar passagens para todos nós. Aí nós fomos para o Chile e entramos o meu pai. Exato. Esse foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Descer daquele avião, que eu não sabia nem sequer o que era um avião. Mas eu não sei como é que a gente entrou no Chile, eu também não sei. O que me foi dito é que Vera Barreto e o esposo dela compraram as nossas passagens, né? E aí nós descemos em Santiago e eu vejo assim ao longe um homem de bigode, né, meio careca assim. Eu disse, meu Deus, será que é meu pai? Não pode ser, não, será que é? Descobri que era, né? Aí eu saí correndo, todo mundo correndo. E aí meu pai já tinha encontrado emprego no Chile, porque Jacques Chonchon já sabia da história e tudo mais. E aí ele conversou. Isso eu não tenho claro, não. Não sei se foi bem assim que aconteceu, mas me parece que ele conversou com o governo do Chile para exilar a gente, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, também encontrar um trabalho para o meu pai. E aí nós chegamos, então, em um apartamento duplex, em cima os quartos dos meus pais e das minhas irmãs, e embaixo o quarto meu e de Joaquim. Mas não foi nesse momento ainda que meu pai, ele esclareceu tudo para mim. Ele disse, não, ele não vai entender ainda, ele é muito pequeno. Desci para brincar com as crianças e eu, naturalmente, não sabia falar chileno, espanhol. E aí, então, eu falava e o menino não entendia. E eu falava de novo em português e eu insistia e ele me dizia, você tá louco? Eu dizia, não, você que tá louco. Pensando em voado de avião para outra cidade do Brasil. E aí, então, eu fui me defrontando com a beleza do Chile, né, que é um país lindo. Eu comecei a
a frequentar a escolinha. Mas eu me lembro que eu brincava muito com plantas. Eles pediam, as professoras pediam para a gente plantar. Tinha um dia específico para cuidar da terra, para colocar água. E existia um dia para dançar, porque era uma escolinha mista. Eu te conto um fato que me aconteceu. Nessa idade, você vai entender. Eu comecei a me apaixonar por uma menina, não pela professora, não. E aí um dia eu disse: Marcela, vamos entrar dentro desse armarinho aqui? Ela disse: vamos. Aí eu fechei o armário e aí a professora sentiu a falta nossa. E aí tirou a gente do armário, né? E disse: Ninho Coutinho. E aí eu disse: perdão. Mas o bom da coisa é que depois de uma longa discussão que essa professora deve ter tido com meus pais e com os pais da Marcela, né? É que fizeram no dia da dança que eu dançasse com Marcela. Então foi lindo, foi uma lembrança, mas eu já era danadinho naquela idade. Mas eu tinha uma sexualidade muito, como é que eu diria? A flor de pele, exato. É claro que eu não fui expulso da escola. Meu pai deve ter falado comigo naquela época e tal. Outra coisa que eu me lembro é essa mesma escola primária, são as músicas que a gente tinha que cantar. A gente tinha que cantar uma música que a letra era assim: todos os patitos se foram. Eu cheguei em casa e disse para todo mundo: olha, eu sei cantar em espanhol. E aí ficou todo mundo ao meu redor, né? E eu cantando. Agora eu me lembro naquela idade da infância do Chile que eu não gostava muito da missa. Minha mãe era muito religiosa. E minha mãe era muito católica e fazia questão de levar toda a família num domingo à igreja. Assim, meu pai ia à igreja e tradicional, etc. E tal. É claro que ao longo do tempo, com as mudanças sociais que estavam acontecendo naquela época, na conjuntura econômica, política, não só do Chile, mas da América Latina, a teologia da libertação começou a ganhar força com meu pai. E a partir desse momento, ele disse: olha, Elza, eu não vou parar de ser católico, mas eu não comungo mais com essa igreja tradicional. E aí ele começou a trazer um padre para casa. Como era o nome dele, meu Deus? Menezes, o padre Menezes, que vinha celebrar a missa todo domingo conosco. Diferente da missa tradicional, né? Ele pegava um pedaço de pão, né? E ali a gente comia aquele pão e, enfim, era uma missa como qualquer outra missa, mas dentro de casa, nós cinco. E eu me lembro que eu li um trecho uma vez, a Bíblia e tal. Agora, tem um fato que eu gosto muito de lembrar nessa idade, que aí eu já comecei a escola primária, que foi o seguinte: eu tinha um dever para fazer, que era aprender sobre todos os ossos da galinha e a galinha por fora, o corpo da galinha por fora, por dentro e por fora. E aí isso já era de noite e eu peguei o livro e comecei a estudar. E eu dizia: bom, isso é uma galinha e tal. E eu começava a estudar e não entendia, não tinha jeito de eu entender o que era aquilo.
né? Aí eu disse, eu vou falar com o meu pai. Ele estava no escritório dele, isso de noite, né? Eu disse, pai, me ajuda aqui. Eu não entendo essa matéria e a prova é amanhã. E aí ele me disse, o que foi? O que é? Eu tenho que saber todos os ossos da galinha e saber como é que ela é feita por fora. E aí ele disse, meu filho, pare de estudar. Pare de estudar. Você não vai aprender nada assim, porque já são mais de 10 horas. Você está cansado, você está precisando dormir. E amanhã acorde bem cedo e vá ver lá fora, no quintal, como é uma galinha. Porque nós tínhamos galinha, para comer galinha ao molho pardo. Amanhã de manhã, você vai lá fora, no quintal, e vê a galinha, como é que é as penas, o bico e tal. E aí depois você vai fazer a prova. Aí eu acordei bem cedo, né? Olhei a galinha e tal, e entendi. E aí cheguei para ele, né? Ele estava tomando o café dele, e ele disse, papai, eu entendi tudo. Ele disse, eu sabia, tá vendo? E aí eu fiquei muito feliz e tirei uma nota máxima, eu passei. Mais tarde, muito mais tarde, quando eu comecei a me interessar pelas ideias do meu pai, é que não é possível dissociar o concreto do teórico. Não é? Ou seja, o que eu estava fazendo e o que a escola até hoje faz é só ensinar o teórico. O mundo, ele é essa relação entre teoria e prática, há essa relação dialética. Né? E nós então tínhamos mudado daquele apartamento para uma casa em um bairro chique, porque isso é outra coisa também. Quando nós morávamos naquele apartamento, todo fim de semana vinha brasileiro, estrangeiro, almoçar em casa. E é claro, conversar com o meu pai. Então, teve um dia que um psiquiatra, ele chegou para o meu pai e disse, olha, Paulo, se tu quiseres salvaguardar a tua família, é melhor você se mudar daqui, ir para uma casa mais distante, que evite tanta gente dentro de casa, porque teus filhos estão perdendo você, estão precisando de você. Meu pai trabalhava a semana inteira e no fim de semana estava com os amigos, ou seja, não havia mais família. Nós fomos para essa casa e aí tudo mudou. Porém, as visitas continuaram, mas era menos. E foi lá naquela casa, com 7 anos, que meu pai então revelou para a gente a verdade. Ele disse, olha, eu não desapareci. Eu fui preso porque eu criei um método de alfabetização e os militares deram um golpe no Brasil e me prenderam. Eu fiquei com muita raiva dos militares, eu não entendi aquilo, mas aí então se dissipou dentro de mim, eu entendi melhor. Eu era muito agressivo com meu pai, já na Suíça, né? Ou seja, eu fui criando uma verdadeira raiva contra o meu pai, porque eu não tinha pai, eu tinha só a minha mãe, mas eu cheguei uma época que eu disse para o meu pai, escuta, você, quando é que você vai parar? Quando é que a gente vai tomar um chopp junto? Eu sou teu filho, né? E ele então, ele disse, tá certo, eu vou arrumar um tempo para tomar um chopp com você. E aí eu fiquei muito feliz
E, na verdade, a gente se disse poucas coisas, mas eu queria só esse, que ele estava à disposição de mim. Mas eu acho que todos os filhos dos exiliados, eles de alguma forma se rebelam contra os seus pais. Eu diria que ele pediu um sacrifício para nós. Por isso que a minha mãe, a gente para falar com o nosso pai, a gente falava primeiro com a nossa mãe. E nossa mãe então falava com o nosso pai. E aí depois ela trazia o retorno. Também meu pai, ele não aguentava certos confrontos diretos com nós. Ele dialogava, mas muito pouco. Porque ele era, na verdade, um pai ausente e presente. Porque viajava muito, quando voltava para casa era uma festa. Mas a gente está indo até a Suíça já. Mas eu queria voltar ao Chile ainda. Então, no Chile, começamos a fazer amizades com Tiago de Mello, com Geraldo Vandré, com Almino Afonso, com Plínio de Arruda Sampaio, Fernando Henrique Cardoso. Tem até um fato. Um belo dia, tu sabes que naquela época o Chile era um país pobre. Não era miserável, mas era um país pobre. Então tinha os assaltantes, né? Os batedores de carteira, né? Especialistas, verdadeiros especialistas, né? E aí, no dia do recebimento do salário do meu pai pega o ônibus, né, e ele estava com uma capa, né, uma capa que fazia frio, estava com uma capa e ali está levantando os braços, esperando chegar ao ponto dele, né? E aí, quando ele desce do ônibus, ele diz, mas estou sentindo um frio esquisito. E estava rasgado todo o salário dele de um mês. Aí ele chegou em casa, pálido, né? E disse, olha, aconteceu comigo isso e isso. Nós não temos dinheiro para mais nada. E aí a minha mãe disse, Paulo, não tem jeito, vamos pedir ajuda aos nossos amigos. E aí, se eu não me engano, ele falou com o Fernando Henrique Cardoso, que era o mais rico de todos os exilados naquela época no Chile. E o Fernando Henrique deu uma bela soma para nós. Mas eu me lembro que a Fátima, no dia do assalto, né, a gente jantando, isso foi tomando café no fim da tarde, né, a manteiga na mesa, né, aí eu pego a faca e pego a manteiga, né, e a Fátima me diz, Lute, cuidado com a manteiga.